Boa noite, seja bem-vindo para mais um programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Bem, reza a tradição brasileira que o ano, na verdade, só começa depois do Carnaval, ou seja, 2019 está começando somente agora. E todos sabemos que é um ano que promete muita coisa em discussão, muita polêmica efervescente, galvanizando a população, fazendo com que o poder público se mexa, as atividades parlamentares estão em ebulição em função de muitas discussões que precisam ser levadas adiante. E uma delas, talvez a principal delas, pelo alcance que tem, é a da reforma da Previdência. Algo que esse país vem perseguindo há décadas, mas que nunca conseguiu colocar em prática, pelo menos um processo de discussão e, quem sabe, de concretização da tão necessária reforma da Previdência. Afinal de contas, qual é o cenário que temos pela frente? Teremos uma reforma que atenda às necessidades da nação ou será uma reforma alterada conforme interesses que jogam dentro do Congresso Nacional? Qual será a fotografia da reforma da Previdência que teremos, se tudo der certo, ainda este ano? É sobre isso que vamos conversar essa noite com os nossos convidados, que são eles: o doutor em administração, professor universitário e empresário Camilo Bórnia, o advogado especialista em direito previdenciário, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande e presidente da Comissão Nacional de Seguridade Social da Associação Brasileira de Advogados, Tiago Kidritsky, e o professor de Direito da URGS e autor do livro Acidente do Trabalho entre a Seguridade Social e a Responsabilidade Civil, o advogado Marco Fridolin. A sua participação é fundamental, ainda mais num assunto como este que diz respeito a todo mundo, que inclui você. E você pode participar através da internet, pelo Facebook/RDC Digital, ou então pelo WhatsApp, pelo código de área 51, e o número é o 99999-815-9990. Mande aí a sua opinião, a sua afirmação que a gente coloca aqui no programa para fazer parte do debate. E eu já abro o debate colocando direto para o Camilo. Camilo, a discussão hoje em dia está entre os que entendem que a reforma é necessária e os que ainda acham que, na verdade, não precisaríamos mexer na reforma tal como está sendo proposto, que, inclusive, há muita sustentação de que nem sequer existiria o tal do rombo na Previdência. Né? Então, quando se diz que é uma questão matemática, sempre há uma contraposição dos que dizem, não, é uma questão política, uma questão de viés ideológico. Afinal de contas, qual é a linha que o país está seguindo hoje? Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite novamente. Boa noite aí aos colegas de debate. Entra governo, sai governo, a discussão é rigorosamente a mesma. Todo governo, não importa o seu viés, sempre encontra o mesmo problema. Um déficit corrente, hoje chegando na ordem de 52% do PIB, mais ou menos, onde não tem conta que feche, seja no governo federal, seja no âmbito estadual ou até em muitos municípios, inclusive. A questão é matemática e é bem fácil até de mostrar o porquê. Existem basicamente dois sistemas de previdência. Nós temos o chamado sistema de capitalização, que é aquele onde cada pessoa tem uma parte do seu salário designado para formar um fundo para o seu próprio resgate num futuro. Que é o tipicamente usado pela Previdência Privada aqui no Brasil, e nós temos o sistema de repartição, que é um sistema baseado num pacto geracional, isto é, aqueles que estão na ativa contribuem e mantêm aqueles que estão na inativa, tá? Que são inativos. Ora, em 1960, a gente tinha uma média de 6,3 filhos por mulher. Hoje, a gente está, em 2020, nós vamos chegar a 1,5 filhos. Em 1980, a gente tinha 9,2 ativos para cada inativo. 2040, a previsão é de 2,5 ativos para cada inativo. A conta não tem como fechar, né? As pessoas vivem cada vez mais, as famílias têm cada vez menos filhos, e a gente precisa fazer com que uma base de ativos sustente uma base de inativos. Ora, fazendo uma conta básica, se a gente tiver 2 inativos, aliás, 2 ativos para cada inativo, para os 3 ganharem o equivalente à mesma renda, cada um desses aqui teria que ceder 1/3 do seu valor para que cada um ficasse com 2/3 do valor total do somatório aqui dos salários. Então a conta não tem como fechar. Eu acho que esta reforma, ela está muito aquém do que a gente precisa. A gente precisa discutir seriamente
né? E acho que qualquer governo que queira ter condições políticas, de certa forma, foge desse debate, mas é migrar de um sistema, né, como a gente tem hoje, que é baseado numa repartição, para um sistema de capitalização. Se não for assim, não vai ter sistema que se mantenha, vai vir governo em 2022, vai vir governo em 2026 e a discussão vai ser rigorosamente sempre a mesma, porque, graças a Deus, a gente vive cada vez mais, vive cada vez melhor, e as famílias acabam, por uma opção individual, tendo menos filhos. Então não tem o que fazer. Ou a gente encara e faz uma reforma de verdade, e esta reforma, apesar de estar longe do ideal, né, dentro da minha visão de mundo, né, ela pelo menos vai nesse sentido para que a gente possa, de certa forma, né, aliviar as contas do governo. Tiago, se os números são tão eloquentes assim, né, como disse o Camilo, se a matemática é tão clara, tá gritando os números, né, colocando exatamente o cenário que você tem, por que é tão difícil chegar a um termo, a uma conclusão de que realmente não, esse é o caminho que tem que ser levado, já que na matemática ou é ou não é, não existe um meio termo, mas no entanto parece que a gente está sempre no meio do caminho, né, discutindo aquilo que é o imponderável em vez de considerar o que realmente é ponderável. É verdade, o problema é que também há uma questão jurídica de interpretação da Constituição Federal e uma discussão política de quem vai pagar a conta. Eu acho que eu começaria por aí, é por isso que é tão difícil, né? Quem vai pagar a conta de anos aí de privilégios, de desmandos da administração pública, que agora estão culminando em uma das atitudes do governo, que é fazer a reforma da Previdência. Eu só queria lembrar que a Previdência tem sido reformada no Brasil várias vezes desde a Constituição de 88. Né? Nós passamos por diversas reformas da Previdência. A gente teve uma grande reforma que foi a Emenda 20, de 1998. Tivemos a Emenda 41, de 2013. Então, a gente está sempre reformando a Previdência. E agora se chegou ao momento de uma nova reforma de Previdência. E como o Camilo falou aí, também essa questão do paradigma da capitalização, que está incluído no texto, né? Claro. Está incluído na proposta que foi. De forma tímida. É que, na verdade, se coloca capitalização, se abre o espaço para capitalização e se deixa para a lei complementar para regular, mas também é feito de forma opcional e acredito que esse início é porque seria muito caro fazer uma migração completa para capitalização. Então, mas voltando à tua pergunta, por que é difícil? Porque é difícil mexer em direitos e na Previdência, na questão da Seguridade Social, existe um contrato em aberto com várias pessoas que estão contribuindo. Então, quando eu começo a trabalhar, eu já inicio esse processo desse contrato social com a Seguridade Social e eu vou acumulando direitos, né, expectativa de direito muito legítima, sendo uma pessoa que está contribuindo corretamente. E é difícil mexer também nessa expectativa de direito. Então, essa é a dificuldade, né? A PEC do Temer, a 287A, ela também, como essa PEC 006 de 2019, foi uma grande reforma da Previdência que não andou, porque colocou quase todo mundo, não colocou os militares, mas essa vai ser um projeto paralelo que vai incluir os militares. A gente está aguardando para ver como vai vir esse projeto e se vai ser muito duro em relação aos militares. Então, na verdade, o que eu vejo é o seguinte: uma questão jurídica de expectativa de direito, uma questão política de quem vai pagar a conta, e a gente está sempre, acredito que todo cidadão brasileiro preocupado também com os mais pobres ou com os trabalhadores que contribuem, que não têm condições de se sustentar sozinhos depois de uma certa idade, né? É para isso que serve a Seguridade Social, para garantir a velhice. E existe também essa questão interpretativa da Constituição Federal, que a Anfip faz, são os auditores fiscais que fazem um estudo que apontam que não teria havido déficit em alguns anos, só nos últimos 2 anos teria havido. Aí eles reconhecem que houve um pequeno déficit nos 2 últimos anos. Mas acredito que essa discussão já não serve mais. A gente sabe que vai ocorrer uma reforma da Previdência, que nós temos que adequar o que o Brasil quer da sua Seguridade Social, como a gente quer construir a Seguridade Social. Acho que tem que ser esse o debate.
a gente ficar só governo e anfíbios, como interpretar a Constituição Federal e tal. Agora, não foram arrecadados os recursos que a Seguridade precisava, não foi feito o fundo previsto na Constituição para sustentar isso que o Camilo colocou das gerações posteriores. Havia uma previsão para se criar um fundo na época das vacas gordas, para que a gente pudesse, na época das vacas magras, pagar as pessoas. Então, a Constituição Federal, não sei se eu posso continuar aqui. Por favor, fica à vontade. Mas ela previa um sistema que não simplesmente contava com o que um trabalhador na ativa paga e o aposentado gasta, digamos assim, né? O ativo e o passivo. Não. Foi formada a Seguridade Social, que engloba saúde, assistência e previdência social, artigo 194 da Constituição, e no artigo 195 tinham receitas, contribuições sociais complementares para viabilizar esse sistema. Ora, o COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, diversas receitas para que o sistema, então, ou seja, todo o lucro da sociedade ia financiar esse sistema. Essas contribuições sociais que foram, por muito tempo, sendo usadas para outros fins que não só a Seguridade Social. Como eu disse, nem o fundo foi criado na época das vacas gordas. Então, se criou esse sistema e o que a gente tem que debater é, vamos manter esse sistema? E, em segundo lugar, quem vai pagar mais a conta da reforma? Como nós vamos proteger a expectativa de direito de quem já está ali em vias de conseguir o seu benefício? Essas que tem que ser, acho que, as questões para a gente não ficar naquele negócio 8 ou 80, que está muito em voga no Brasil. Nós temos que aprofundar o debate de forma qualificada, ponto a ponto, né? Se contra a favor, eu acho que não é por aí, não é por aí. Nós sabemos que nós precisamos evoluir, nós sabemos que nós temos que mexer e vamos ver da forma mais justa que isso pode ser feito. Então, agora, esse aprofundamento que tu colocas, é claro que a proposta foi trazida à tona aí, foi elaborada para que seja discutida, né, em todos os segmentos, especialmente no âmbito do Congresso. Agora, a gente tem uma primeira reforma que foi, digamos, o esboço dela, que foi anunciada ainda durante a campanha pelo governo, que agora a propôs de fato, né? Ela tinha um perfil bem diferente daquele no ponto que chegou onde está agora. Ou seja, antes mesmo dela já começar a ser debatida dentro do Congresso, ela já sofreu muitas alterações. A gente percebe que aquele rigor lá do início, né, ele foi começando já a acusar o golpe da nossa tradição de negociação parlamentar, enfim, né? Não vou dizer exatamente o toma lá da cá, porque aí seria reduzir a questão a uma coisa muito, muito vulgar, mas até pela dimensão do problema. Agora a gente sabe que há um contexto de interesses muito grandes. Estamos falando aí como citaste, de direitos, né, que mexe com todas as categorias, e claro que as representações delas exercem aquela pressão legítima, mas naturalmente forte, né, cada uma com o seu puxando a brasa para o seu assado, especialmente dentro do Congresso. Então a gente já tem aí digamos, um desvirtuamento da proposta inicial, das propostas iniciais, que o próprio presidente agora chegou a baixar de novo, né, ainda de maneira informal, né, a idade para as mulheres, a idade mínima. O que eu pergunto é o seguinte: a gente vai ter, a seguir essa toada, uma reforma que realmente faça diferença a essa altura do campeonato? Eu lhe perguntaria isso, Dr. Marco. Qual é a visão que o senhor tem da maneira como a coisa está sendo conduzida? Não, o que eu acho é que nós temos um sistema de seguridade proposto na Constituição, que é a tripartição entre Previdência, Assistência e Saúde. Mas, embora ali nós tenhamos essa tripartição, a verdade é que, na prática, está havendo uma confusão entre Previdência e Assistência. Eu não diria que a questão se coloque só entre o regime... Eu acho que a discussão principal não é, nesse momento, essa questão do regime de capitalização ou de repartição. O nosso regime é o de repartição, mas o fato é que esse regime está sendo desvirtuado. Por quê? Porque, a rigor, o sistema de previdência é um sistema de benefícios a serem concedidos em favor de quem contribui. Tá? E na medida das contribuições. A lógica é atuarial. O que nós temos é um déficit atuarial. E o que ocorre? Nessa discussão sobre se existe ou não o déficit da Previdência, esse famoso rombo. Esse famoso rombo, na verdade, ele existe por quê? Porque ele desaparece se nós incluirmos na receita o COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido, que são, na verdade, receitas de natureza tributária, ou seja, a rigor são receitas que não deveriam ser destinadas à Previdência. Porque
se nós destinarmos esses recursos para a Previdência, nós já estamos misturando a Previdência com a assistência. Mas uma assistência às avessas, porque, a rigor, o cidadão que está dentro do sistema de Previdência, ele é o cidadão de classe média. Alta, média, baixa, mas ele é cidadão de classe média. Tá? E a assistência tem que ser algo a ser prestado em favor dos indigentes, de pessoas desassistidas, pessoas que tenham problemas de saúde mais graves. Tá? Então, o que sempre ocorreu entre nós foi essa distorção do regime de previdência, porque você estende benefícios de trabalhadores urbanos para os rurais sem que haja uma contribuição dos trabalhadores rurais efetivo, que aconteceu com a Constituição de 88. E aí, o que ocorre? Você acaba concedendo benefícios em favor de pessoas que não contribuíram, isso gera déficit de previdência social. Você paga pensão entre os cônjuges em favor do outro cônjuge que já está aposentado, ou seja, no princípio, alguém que está aposentado não deveria acumular a aposentadoria com a pensão, porque ele não é um dependente econômico se ele é aposentado. Isso é uma contradição. Então, surge uma série de situações, a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Essa situação que nós temos aí de surgimento de mais aposentados do que servidores na ativa nos estados. Ou seja, essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai na contramão da ideia da aposentadoria como um direito de idoso, da pessoa que tem idade avançada. Então, nós temos aí pessoas da nossa idade, eu me sinto jovem aqui aos 53 anos, mas tenho muitos amigos já aposentados no serviço público, muitos militares aposentados, e que, a rigor, não são idosos. E se nós considerarmos que na Itália o conceito de idoso avançou para os 75 anos de idade, nós vamos verificar que a rigor nós estamos concedendo benefícios previdenciários em favor de muitas pessoas que não são idosas. E essa questão da idade, na verdade, a sociedade tem discutido com uma ênfase muito forte nisso, né? Como se fosse tão somente isso, não querem que eu trabalhe até morrer, etc. e tal. E não tem um peso cultural nosso, né? Exatamente na importância que se dá à idade. Ou seja, parece que as pessoas, já atingiu, se a lei diz que é 50, acabou. Isso não é uma coisa muito arraigada na nossa cultura, no sentido das pessoas interpretarem, eu vou estar em pleno vigor aos meus 60 e tanto e tal, eu posso continuar contribuindo para a economia, para o meu país, enfim, para que o país funcione, etc. e tal. Mas parece que existe um discurso muito forte, tipo assim, em que as pessoas acham que dentro de uma idade que a gente pode considerar como pessoas plenamente aptas para o trabalho, dependente, a não ser, claro, em certas categorias que a pessoa é mais desgastada, estressada, enfim, né? Ricardo, à medida que tu cria um incentivo econômico para que a pessoa se aposente, é óbvio que cada um vai querer se aposentar com a menor idade possível, ponto. E este é o grande problema, por isso que eu comecei falando do sistema, né, de repartição, sistema de capitalização. A rigor, pouco me importa qual é a idade que o Thiago quer se aposentar ou que o Marco quer se aposentar, desde que cada um use a sua própria contribuição. Se fosse um sistema de capitalização, a gente não ia estar discutindo isso aqui. A gente está discutindo isso porque a gente tem um sistema onde a minha aposentadoria impacta na dele. E por isso que esta questão transcende a questão matemática e vira uma questão política. Porque, afinal de contas, tu tem que ir para a seara política para disputar, né, quem é que vai manter o seu tipo de contrato, o seu privilégio, ou daqui a pouco, né, tem mais força sobre o outro. Então, essa discussão ela transcende isso. E a gente faz com que o Congresso Nacional vire uma panela de pressão com grupos, né, pressionando ao seu favor, porque o professor quer se aposentar com menos, porque está em sala de aula, porque o petroleiro não sei o quê, porque o policial militar. E a gente fica nessa discussão ad eternum, né, que eu entendo que há sim uma questão de expectativa jurídica, mas a gente tem que entender também que a conta não fecha. E aqui no Brasil se fez uma outra coisa. O nosso sistema, apesar de ser um sistema de repartição, a gente incluiu, como bem falou o Marco, uma série de receitas que são de pessoas que sequer contribuem com o sistema. Aquela pessoa, né, que daqui a pouco está no mercado informal, que sequer tem carteira assinada e que trabalha fazendo bico, que não paga um único centavo para a Previdência, ele contribui quando ele vai comprar pão, quando ele vai comprar leite, quando ele vai comprar roupa, quando ele vai comprar combustível. Ele contribui porque ele paga PIS, COFINS,
contribuição social sobre o lucro líquido que é recolhido no consumo dele. Então, moral da história, a gente tem um sistema onde a gente chama todo mundo para pagar a conta, sendo que uma boa parte está fora completamente. Então, eu diria mais, esse sistema que a gente tem, ele é imoral, porque afinal de contas eu estou chamando gente que não devia participar dele para pagar dele sem se beneficiar dele. Por isso que quando a gente faz uma conta de previdência, a gente deve considerar única e exclusivamente aqueles que participam do sistema. A partir do momento que a gente chama gente de fora, a gente está surrupiando alguém. Tá? E é isso que tem que estar bem claro. E por mais que a gente queira, a gente pode discutir à vontade, se a gente não pensar num modelo autossustentável, não vai ter conta que feche. Existem duas alternativas, tá? Ou a gente faz as pessoas se aposentarem cada vez mais tarde, porque afinal de contas a expectativa de vida só aumenta. O que interessa, sob o ponto de vista de expectativa de vida, são as pessoas que chegam aos 60 a 65 anos. A gente tem, em 1991, uma pessoa que chegava aos 65 anos, um homem que chegava aos 65 anos, morria em média aos 77. Hoje morre em média aos 82. Alguém está pagando essa conta. Isso vai sair, evidentemente, da Previdência. Não é à toa que, se a gente pegar as alíquotas de PIS, COFINS, contribuição social, desde o governo Fernando Henrique, essas alíquotas fazem assim. O talagaço que os governos Fernando Henrique e o governo Lula deram na carga tributária foram justamente nas contribuições sociais. Por quê? Porque a Previdência não fecha conta. É isso que a gente vai ter que equacionar e qualquer governo vai ter que resolver isso aqui, não importa, pode vir o PSOL. E essa percepção, ela está sendo visível na forma como as discussões estão sendo encaminhadas? Ou a gente está apenas dando uma maquiada no modelo normal, tradicional? As pressões, os grupos de pressão política naturalmente, né, moldam o seu discurso à sua conveniência, porque afinal de contas querem garantir a da sua categoria, porque é isso que está em jogo. É uma briga entre categorias porque alguém vai ter que pagar a conta. Eu tenho 45 anos. Eu assinei minha carteira aos 15, são 30 anos. Dos 30 anos eu não devo, acho que 2 ou 3 anos eu não paguei. Isso quer dizer que 28, 27 anos eu contribuí. Eu tenho certeza absoluta que nesse sistema eu vou ser caloteado. Eu não conto com a minha previdência, porque é questão matemática. Né? E eu não estou numa categoria que tem força dentro do parlamento, junto às associações sindicais e tudo mais, para poder garantir privilégio meu. Que é o que acontece com muitas dessas entidades que batem o tempo inteiro na tecla que a Previdência dá superávit. Todas essas categorias que dizem isso são categorias que se aposentam com 20, 30, 40 mil reais. Que coincidência! É uma coincidência fantástica. Né? Então o que eu vou levar a sério? Não posso levar a sério, tá? Francamente, com todo o respeito que as pessoas merecem. Mas uma categoria que se aposenta com este patamar não pode sair dizendo que a conta fecha, porque para eles convém, eles são parte que estão contaminada no processo. Então tá, então a gente precisa estabelecer nessa conversa, até para deixar as pessoas mais esclarecidas sobre isso, é de fato como concatenar esses interesses, de maneira que os interesses da nação como um todo sejam contemplados. Nós vamos discutir isso logo após esse intervalo que a gente começa agora, em seguida a gente volta, não saia daí, hein? Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas e agora vamos voltar a discutir a reforma da Previdência. Doutor Tiago tinha uma colocação que queria fazer, resgatando um tema, a palavra é sua. Eu queria fazer uma réplica ali, o que o professor Marco colocou, de que a gente mistura a Previdência com a assistência. Na verdade, não é a gente que mistura, a meu ver, é a Constituição Federal. Quando ela estabelece, no artigo 165, inciso 2º, que existe um orçamento em separado da Seguridade Social. Então, quem misturou foi o legislador da Constituição. Previdência, assistência e saúde, porque alocou um orçamento para eles em separado. Então, não somos nós que estamos misturando a assistência com a Previdência. E aí, o próprio legislador da Constituição estabeleceu esse COFINS, essa contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, recursos de loterias. Por quê? Também para contribuir com a assistência e com a saúde, mas considerando também que a Previdência, ela é a Previdência social. Ela não é simplesmente uma Previdência. Ela tem um caráter, e não sei se nós vamos querer continuar nesse caminho, estamos no debate, mas de distribuição de renda.
de garantir um salário mínimo, porque muitas vezes a pessoa vai fazer a sua média lá para a aposentadoria e não daria nem um salário mínimo para aquela pessoa, ela não contribuiu o suficiente. E a opção da Constituição é pagar menos um salário mínimo. Então, só queria fazer essa parte, a questão do legislador constitucional, foi ele que fez essa escolha. E vou fazer um link à Constituição, já entrando então no primeiro ponto que eu queria então, falar em também. função justamente da tua réplica, fazer a seguinte colocação, né? Uma questão tem que estar na Constituição e tem os intérpretes da Constituição. Ou seja, o regime de previdência, está lá no artigo 201, desde 1988, ele exige um equilíbrio econômico atuarial. Né? Então, a receita pode ser da Seguridade, mas depois tu distribui dentro do sistema. Compreende? Tu distribui dentro do sistema as receitas. Então, e tem uma questão que é conceitual, a diferença ela é conceitual. Ela é normativa e conceitual. Nós temos normas dedicadas para a Previdência, para a assistência e para a saúde em pontos diferentes da Constituição, em dispositivos distintos. Então, o que ocorre? Ela sendo uma previdência social, né? Lembrando que nós, na verdade, tivemos uma previdência anterior, que era a previdência das CAPs e dos IAPs, das Caixas de Aposentadorias e Pensões e dos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Isso aí aconteceu lá de 1923 com o Eloy Chaves, e depois com Getúlio Vargas, que ele instituiu os Institutos de Aposentadorias e Pensões. E aqueles regimes de previdência, eles seguiam o modelo bismarquiano, que era um modelo de regimes próprios de previdência. Tá? A nossa previdência que nós temos hoje, que é a previdência como regime geral, ela existe graças ao Beveridge, Lord Beveridge, que foi quem propôs esse regime de repartição e que propôs um regime geral de previdência universal em favor de todos os trabalhadores, em substituição. Então, o nosso INPS atual, INSS, ele é uma autarquia fruto de uma fusão daquelas entidades que havia, ocorreu uma fusão, ela sucede, não é uma nova previdência, tá? E esse modelo beveridgiano de seguridade, ele vem sendo distorcido. Não só essa distorção, ela ocorreu porque se nós pegarmos a nossa literatura jurídica, nós vamos encontrar isso na nossa legislação, aliás, nos nossos doutrinadores, defendendo uma interpretação de previdência sem necessidade de contribuição. E isso aí contagiou a Constituição, o Constituinte e a própria doutrina na área previdenciária, porque a questão não é só uma questão de alteração das regras. Nós temos toda uma doutrina, todo um conjunto de juristas da área previdenciária que defendem essa confusão entre previdência e assistência, que defendem a extensão da previdência dos urbanos aos rurais, trabalhadores rurais, sem verificar se existia ou não uma contrapartida. E essa defesa foi feita de modo aberto e ela acabou se afirmando. E a mesma coisa, essa situação dos auditores, quando eles incluem essas receitas que não são previdenciárias, que são a rigor arrecadadas a título de tributos. Quer dizer, o tributo ele é arrecadado para ser distribuído, né, para redistribuir renda em favor de quem não tem condições de participar do sistema de previdência social. Então é para a saúde e para a assistência mesmo. Agora, se lá em 88, como o Thiago colocou, né, então a gente tem que voltar na época da Constituinte, já que foi essa a argumentação, né? Sim. Naquele período, só para complementar, naquele período já se tinha, apesar dos indicadores de expectativa de vida serem outros, enfim, mas já dava para se ter uma visão bem clara do rumo que as coisas estavam tomando, né? Pelo perfil que o país já tinha. E, no entanto, esse modelo que tu colocas e que foi referendado pela Constituição, na verdade, ele acabou, então, sendo o prenúncio do que nós temos hoje. Ou ele simplesmente ratificou o que já era bastante previsível e ficou sacramentado na Constituição. E agora a gente tem que consertar o que estava na Constituição. Só complementando o que o professor estava dizendo, eles incluíram a previdência social junto com a assistência e com a saúde nesse mesmo orçamento. Então, o Constituinte quis que a previdência social tivesse ali misturado. Ele misturou de propósito isso. Por quê? Provavelmente porque tem esse problema da previdência dos rurais, que é uma previdência que a gente sabe que é insuficiente em termos de arrecadação e despesa e tal, mas esse legislador constitucional incluiu junto eles, não separou os orçamentos e fez essa escolha
para uma previdência também social. É claro que não está aqui o Thiago defendendo com isso o pagamento, como o Camilo colocou ali, de grandes privilegiados, etc. Eu só estou falando daquelas pessoas que contribuem, mas que, da Previdência Social, contribuem para o regime geral, mas que não seria suficiente, talvez, para cobrir o seu benefício, e aí tem essas receitas complementares. Eu acho que foi isso que o legislador pensou. Mas, de outro lado, se a gente tornar as regras previdenciárias muito rígidas, considerando a média de contribuição do povo brasileiro, nós vamos jogar mais gente para assistência social e nós vamos ter que onerar mais a sociedade brasileira se ficar todo mundo dependendo da assistência. Isso vai acontecer de qualquer jeito. Esse aí é o X da questão. Não sei. A conta é que é o seguinte, a Constituição de 88 foi feita numa época onde qualquer governo usava uma maquininha mágica para imprimir dinheiro. A inflação passando 1000% ao mês, né? Desculpa, ao ano. Era uma coisa absurda. Se tomava endividamento a dar com pau, sem nenhum tipo de critério. E a gente teve um monte de legislador que achavam, né, com um viés aí, né, mais para a esquerda, que achando que simplesmente tu pega uma caneta e com o poder dela tu resolve todos os problemas das pessoas. E aí se fez uma Constituição que todo mundo tem direito a absolutamente tudo. E a conta não fecha. Se a gente não fizer a conta fechar, a conta vem de outro jeito. A conta vai vir por carga tributária em toda a cadeia de consumo. O pobre vai acabar pagando mais. Isso já acontece. Quando tu tem uma carga tributária de 32% do PIB, mais 8% de déficit nominal corrente, que faz com que bata em 40%, o que tu está fazendo? Tu está simplesmente tirando renda do mais pobre fundamentalmente, porque percentualmente falando, é o mais pobre que é onerado. Então vamos, ou faz um jeito ou vai fazer de outro. Vamos perguntar para o... Desculpa interromper, mas vamos perguntar para o telespectador que é pobre, que está recebendo seu benefício, se ele abre mão, então, em nome da carga tributária, de receber com 55, 60 anos de idade, para esperar a idade mínima. Eu acho que o pobre, acho que não deve ser colocado assim. E outra coisa que a gente não deve cair, essa é uma questão de Estado, não de governo. Essa discussão da Previdência, se é esquerda, direita, a gente tem que sair dessa discussão. E pensar realmente a previdência social que nós queremos, independente de ideologia. Perfeito, perfeito. E essa história de que estamos onerando os mais pobres, também eu acho que não é por aí. Porque as pessoas querem receber o seu benefício e estão contribuindo para isso. Estou falando das pessoas pobres, dentro do regime geral. Eu acho que a gente precisaria começar atacando os privilégios, né? Que sim, isso está ótimo. E essa escolha da capitalização está sendo feita gradativa. Essa reforma faz isso, né? Ela faz isso. E pensar, a gente teria que, nós da área previdenciária, sair dessa discussão que está ocorrendo nas redes sociais, desse fogo que está ocorrendo e tirar o ataque ao governo, porque a gente pode ser utilizado, alguma coisa que a gente fala, para atacar o governo. E eu acho que a gente deveria promover um debate sem ideologias, e por isso que a gente está promovendo agora via OAB uma audiência pública, e até faço o convite àqueles que estão nos assistindo, lá na própria OAB, no dia 21, agora às 14h, convido os colegas a participarem também, darem a sua opinião, para que a gente fuja um pouco desse círculo vicioso e que a gente possa pensar, assim, como eu falei aqui, repito, com seriedade e profundidade, a previdência e a seguridade que a gente quer, o modelo que a gente quer, talvez mudando a Constituição, não sei, vamos fazer um debate. O que eu acho que é importante, tá, é nós não transformar e era isso que vinha acontecendo, com essa confusão no orçamento, nós não podemos transformar a Previdência num regime de assistência social na prática, ou seja, uma Previdência de fachada que, na verdade, não é autossuficiente, tem que buscar recursos de impostos para cobrir o déficit. Isso aí não é mais previdência, isso é assistência. Nós temos que separar a previdência para quem tem condições de contribuir. Bom, daqui a pouco vem a situação das classes menos favorecidas. Bom, essas vamos trabalhar então em nível de assistência social mesmo. Porque senão tu acaba confundindo o que é previdência com assistência e acaba não separando uma coisa da outra. Então, se é para fazer assistência social, bom, vamos fazer. É um outro tipo de política, inclusive. O que a gente não pode é subverter, acabar, digamos assim, no fim das contas, revogando na prática a previdência social, porque tu paga benefícios
e não há um déficit, e esse déficit tu cobre com os impostos. Isso aí já não é mais Previdência. Então, a crise da Previdência, a crise do welfare state, muito associada à crise da Previdência, é uma crise muito provocada por essa situação de subversão do sistema. Tá? E uma subversão que, na verdade, assim, eu discordo, porque no fim das contas, o que ocorre é uma transferência de renda dos pobres para a classe média. Se nós formos transformar a Previdência em assistência, tu está garantindo, tu está, na verdade, criando um sistema que transfere dinheiro dos indigentes para a classe média. Ou seja, não é uma política social adequada. No regime geral, eu discordo de ti, com todo respeito, porque nós temos uma grande massa e grande maioria que recebe um salário mínimo. Não dá para chamar eles de classe média. Ok, mas a reforma... A média é R$ 1.300 o benefício do regime geral. Então, acho que a gente tem que separar o que é quem está se beneficiando, que eu sou totalmente a favor de cortar os privilégios, acredito que todos, e eu acho que o povo brasileiro quer cortar os privilégios. Só que a gente tem que cuidar para não cortar também dos trabalhadores mais pobres, que não dá para dizer que alguém que ganha R$ 1.300 de aposentadoria por tempo de contribuição é classe média, alguém que ganha R$ 2.000 é classe média. Eu acho que a gente tem que separar, ter esse cuidado de fazer um discurso para... Mas, Thiago, a alíquota proposta pelo governo já é menor para um salário mínimo. Baixa para 7,5. A alíquota, a justiça contributiva veio agora nesse projeto. 7,5. Isso, de certa forma, já é contemplado. Sim. O que a gente, o que está em discussão, que eu acho que isso que vai entrar em rota de colisão com algumas categorias, né, e com pessoas que não entendem como funciona o sistema, é a questão da idade mínima. Só que na prática, hoje já está acontecendo que essas pessoas, elas continuam trabalhando. A pessoa que ganha um salário mínimo, ela continua nativa, fazendo bico, fazendo seja lá o que for, e a gente simplesmente tem que fazer com que essa situação seja devidamente posta em termos legais, fazer com que, olha, pelo sistema, porque de certa forma o grande problema não é essa pessoa que tem um salário. O grande problema é a pessoa que entra para a inatividade, que ganha 10 salários, que é do alto escalão do funcionalismo público, que inclusive muitas vezes se aposenta com idade menor ainda do que normalmente as pessoas se aposentam. Esta pessoa tem uma expectativa de vida até muito maior, ele custa muito mais caro, não só em valores nominais, mas em valores acumulados no eixo do tempo. Então a gente vai ter que aumentar a idade, não tem para onde ir. E a idade mínima da aposentadoria por idade, o governo está propondo um pouso suave de 10 anos. Né? Vai aumentando 6 meses por ano e as contribuições passam de 15 para 20 anos para a aposentadoria por idade, para se ter um mínimo, e de forma gradativa em 10 anos. Eu acho que aí eu também não vejo problema. Agora, tu colocasse agora há pouco a questão a importância da gente separar a discussão ideológica daquilo que é essencialmente técnico para se realmente chegar, né, a um caminho, né, concreto. Agora, a gente sabe que tudo isso vai ter que passar pelo Congresso, que é tudo aquilo que a gente já sabe, mesmo tendo havido agora aí uma renovação bastante significativa, acima de 50%, mas vocês acreditam que o ambiente, a tradição do ambiente parlamentar que nós ainda temos, apesar da renovação, ela será permeável a todos esses anseios no sentido de discutir a questão do ponto de vista técnico, de encarar a realidade de frente, em vez da gente ficar sempre subjugado àquele jogo que sempre é a colocação das peças no tabuleiro, onde as peças maiores são a dos privilégios, de segmentos que têm maior representatividade política, enfim, por vários interesses. A gente vai ter um jogo limpo no Congresso para ter uma reforma. Olha só, Ricardo, como a gente quer? Olha só, a Previdência Privada são os 557 bi, tá, que ela custa. A pública, 82 bi, tá, menos de 1/5. O déficit na Previdência Privada é de 33%, na Previdência Pública é de 59%. Se a gente olhar para a composição do Congresso Nacional, a gente vai ver que os servidores públicos são fortemente representados lá. Isso vai ser um grande problema. Tá? Inclusive na base eleitoral, na base partidária do presidente da República. O PSL elegeu muita gente vinculado ao funcionalismo, vinculado à Polícia Federal, vinculado à Polícia Militar, à Brigada Militar. E a gente está falando de uma reforma que vai mexendo deles e não tem para onde ir. Então, nesse aspecto vai ser um pouco mais difícil.
Mas se quiserem resolver de fato, vão ter que resolver. Eu coloco ali, o Thiago falou muito bem que essa questão ela passa por cima das questões partidárias. Eu me lembro na época do governo Lula, que teve uma primeira reforma, ele fez uma mexida, ele deu uma mexida boa lá, que mexeu inclusive no funcionalismo. Né? Eu não era petista na época, tá? E eu defendia a reforma da Previdência do governo Lula. Porque, afinal de contas, olha, a matemática para mim não tem... Né, não tem partido. Não tem partido, não tem viés ideológico, entendeu? E acabou, e não tem o que fazer. Tá? Então, nesse aspecto, eu estou de acordo com o Thiago. Agora, um dos pontos sensíveis que vira e mexe, o pessoal salienta muito, como tu citaste agora há pouco, exatamente as corporações militares, tanto as polícias militares quanto as Forças Armadas, que têm sido... É tão sensível esse ponto, né, ao ponto de ter que ser colocado mais adiante para não ferir suscetibilidades nesse momento em que é preciso ter equilíbrio, enfim, para mexer com um território tão movediço. Qual é realmente o peso que essas categorias têm no nosso sistema previdenciário? Porque se atribui muito, se mexesse com os militares resolvia o problema, né, polícias militares e forças armadas, enfim, né? De fato, claro, a gente sabe que são especificidades das categorias, né? Tem lá há que se levar em consideração coisas que são bem peculiares daquele tipo de trabalho. Mas qual é o perfil, o peso que realmente tem a situação dos militares, tanto polícias quanto forças armadas, nessa questão da Previdência? Se a gente olhar matematicamente, muitas das categorias, se a gente olhar individualmente, o peso é insignificante. Vamos pegar a própria classe política. Se a gente olhar, por exemplo, o Congresso, a gente olha os números absolutos, eles são gigantescos, mas se a gente olhar percentualmente, merreca. Porém, existe uma questão de cunho moral. Que se tu não mexe nesses aí, como é que tu vai explicar para aquele cara que recebe um salário mínimo que a idade mínima dele vai ter que aumentar? Então, muito mais do que uma questão financeira, a gente tem que ir para a questão moral, para poder fazer com que todo mundo, né, se juntem, né, em torno de um mínimo comum para poder fazer uma reforma que de certa forma impacte, né, a sociedade inteira e faça com que a gente onere menos o cidadão por meio de carga tributária, né, e faça com que os mais pobres acabem participando de forma indireta, né, deste modelo. A questão do funcionalismo público também, que é outro ponto sempre muito sensível, que também envolve, claro, polícias militares e tal. É preciso ter um tratamento muito diferenciado em função da tradição que nós temos. O Brasil sempre olhou de uma outra maneira para o funcionalismo público. Assim, a gente tem aquela cultura, né, de que a pessoa tem que ir para o serviço público para garantir a sua estabilidade, garantir a sua segurança para o resto da vida e tal. Isso cristalizou um modelo que nós temos na nossa sociedade, que é aquilo ali mesmo, é concreto isso. Isso exige um olhar diferenciado para se trazer exatamente a esse equilíbrio que tu colocas? Não, mas eu não acho que tem uma questão cultural, eu acho que a gente criou uma série de incentivos e a classe se organizou, porque o que acontece politicamente? Quando a gente tem benefícios de forma concentrada e custos de forma distribuída, a gente claramente está dando um sinal para que grupos de pressão façam o seu devido trabalho e obtenham privilégios. A classe, tá, do serviço público, os servidores públicos se deram conta disso. Né? E eu não estou falando mal do servidor público, eu estou falando das corporações, tá, do alto escalão do sindicalismo. Eles se deram conta que é um negócio, inclusive eles têm uma série de vantagens até para exercer a própria função. Quantas pessoas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem alocada em sindicatos vinculados ao serviço público que continuam recebendo como se estivessem trabalhando? Isso foi objeto, inclusive, na legislatura passada, aqui na Assembleia Legislativa, né, do então deputado estadual Marcel Van Hatten, que ele foi à tribuna e disse, olha, a gente tem uma penca de gente que está trabalhando, né, em sindicato e está recebendo os salários normalmente. Ora, é evidente que a gente acabou criando todo um regramento para fazer com que essas corporações possam ter peso político. Quem é que enche as tribunas, né, nas assembleias, nas câmaras de vereadores? Quem é que vai com faixa fazer barulho? Você acha que é o sindicato das faxineiras? Não, tá? É o sindicato de alguma classe de servidor público. Não, eu acho que uma coisa que é importante deixar claro para o telespectador é que nós temos um regime geral e os servidores públicos, todos eles estão no âmbito de regimes próprios de previdência. Agora, o que tem que ser aplicado nesses regimes próprios é a mesma lógica atuarial, são os mesmos princípios. Então, nesses regimes próprios, o que tem que se verificar é se existe ou não esse déficit e adequar
a receita e a despesa ao orçamento. É uma lógica previdenciária. Mas tem que unificar os sistemas, tem que unificar os regimes. Bom, mas aí é um outro passo. Mas nesse momento o que nós temos é, de um lado, o regime geral, que são dos seletistas, de outro lado, os regimes próprios de previdência dos servidores públicos, de certas categorias de servidores militares. Então, o primeiro ponto, me parece, seria já um grande avanço, instituir o equilíbrio econômico atuarial. O que tem que ser feito? Verificar se a conta bate de receita e despesa, de contribuição e benefício, em outras palavras, nesses regimes. Então, é nesse sentido que vem esse aspecto moral que foi colocado. Quer dizer, nós temos que verificar quem é que está bancando esse custo, né? Concentração de benefícios, né? E distribuição de receitas. Né? Quando tu amplia a receita, é porque tu está buscando bancar esse déficit com impostos novamente. Quem é que banca os impostos? Aí nós temos uma justiça social às avessas, uma solidariedade social às avessas. Eu acho assim, eu discordo um pouquinho, eu acho que essa questão ideológica ela é muito presente nesse debate. Tá? O que nós estamos verificando, na verdade, é a existência de regimes de previdência públicos ou privados, mas obrigatórios, ou seja, não é cada um faz a sua previdência, então não é um modelo liberal, de Estado liberal, é um modelo de Estado social, mas é um modelo de Estado social que está em crise em razão desse déficit. Então, é uma questão de eliminação de déficits em cada um dos regimes próprios de previdência. Essa que é a questão. Quer fazer uma colocação? Sim, quero. Eu acredito que sim, que o bom senso deve estar presente nessa questão atuarial. A gente não pode abrir mão disso, ainda mais quando a gente fala na questão dos regimes próprios de previdência, como o professor está colocando aí. Os regimes próprios, eles estão em uma transição para a unificação com o regime geral. Estou falando dos servidores públicos, não os militares. Os militares, a gente está aguardando uma proposta que eu estou achando que vai ser ainda tímida. Uhum. Eu não sei por que ela não... Porque assim, existem 4 partes nessas que o governo... Mas a reforma como toda ela já está com um perfil mais tímido do que inicialmente se imaginava, não está? Mas eu acho que em relação aos militares vai ser bem mais tímida. Posso estar errado. Estão dizendo que aí pelo dia 20 de março vai ser apresentado. Mas pelo menos eles já vão ser incluídos, vai ser colocada alguma questão contributiva para eles contribuírem e tal, aumentar um pouco o tempo de contribuição. Não acredito que eles vão acabar com a integralidade, paridade ou que vão colocar a idade mínima para eles. Enfim, vamos aguardar o projeto, mas acho que por uma questão moral, como o Camilo colocou, tem que vir, vai vir, espero que venha de uma forma bem aceitável para a população geral, até para se justificar, né, essa economia. Em relação aos outros dos regimes próprios, então a partir de 2003 começou um processo de transição para a unificação dos regimes. Depois, em 2005, foi aprofundado. E nós estamos, na verdade, aprofundando mais essa unificação dos regimes com a próxima reforma. Em 2003, quando foi feita essa grande reforma que o Camilo mencionou, e por estarmos numa transição, a gente aumentou com isso o déficit dos regimes próprios, a partir do momento que quem está entrando e que tem previdência complementar instituída está contribuindo sobre o teto do regime geral, só que quem está aposentado está recebendo com o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está numa transição que sobrecarregou os regimes próprios muito, né? E, enfim, é um preço da transição que não foi pensado no momento em como cobrir isso. Tá? E agora se vem com a PEC para a questão dos regimes próprios, mudando um pouco do que ficou combinado nessas emendas constitucionais anteriores, a partir do momento que eles estão querendo que os servidores públicos que já tinham direito à integralidade e paridade, estão mudando a regra do jogo aos 40 minutos do segundo tempo, só tenham direito a isso se tiverem a idade mínima, homem e mulher, o que eles não tinham que cumprir essa idade mínima, a idade mínima nova, não a idade mínima que já existe para o servidor ordinário, 55, 60. Então, os servidores vão chiar com essa mudança, inclusive para o pessoal mais antigo. Já estou colocando isso para também vocês avaliarem, porque é uma mudança de regras assim, muito forte e, claro, a gente é a favor da justiça contributiva e tal, mas eu me preocupo muito como advogado com o patrimônio jurídico que a pessoa acumulou ao longo de uma vida, né? Está jogando um jogo.
está ganhando de 1-0, olha, vai acabar, não, só vai ganhar o jogo se for 3-0. A gente tem que respeitar o cidadão, a expectativa de direito, o trabalho tem que ser valorizado e quem pagou, né? Mesmo que a gente queira realmente que os regimes sejam unificados. E a minha preocupação maior, que coloco para os nossos debatedores também, é outro aspecto da reforma, que é a desconstitucionalização. Na verdade, eles estão tirando da Constituição, tudo, estão tirando da desconstitucionalização dos benefícios e empurrando para a legislação ordinária. Essa é uma preocupação que eu tenho, porque eu não sei se o telespectador concorda comigo, mas você confia no político brasileiro? Deixar para o legislador ordinário que os seus benefícios que estão em vias estão sendo construídos pelo seu trabalho, pela sua contribuição, fique na mão do político ordinário e saia da Constituição, em um país que o direito previdenciário está sendo legislado e já sempre foi legislado, por isso que eu acho que a gente tem que separar a questão de governo, sempre foi por medidas provisórias, um direito de longo prazo. Vem lá o governo e edita uma medida provisória para direito previdenciário. Então não dá para confiar, não tem segurança jurídica no Brasil. É por isso que tem que estar na Constituição. Então eu queria que a cidadania brasileira acordasse para esse ponto. E também aquela pessoa que, como foi falado aqui, que existem corporações que protegem privilegiados, tem a pessoa que eu me preocupo muito com aquela que não está sendo defendida lá no Congresso Nacional, que é o trabalhador de chão de fábrica, esse que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000, contribui para o regime geral, que a empresa contribui para o regime geral, esse que está gastando a sua saúde, e eu me preocupo muito com essa pessoa, porque eu acho que essa pessoa não vai ter gente lá no Congresso Nacional, com respeitabilidade inclusive, para falar, olha, está muito dura a regra de transição para essa pessoa. Entendeu? Eu tenho medo que esse seja esmagado, fiquem falando da idade, seja desconstitucionalizado os direitos, tirados da Constituição, e esse cidadão acabe para um próximo governo, coisa assim, na mão do legislador ordinário. Eu acho que a gente tem que realmente aprofundar um pouco mais essa questão da representatividade, de que forma todos os segmentos globais vão ser representados e terão as suas expectativas atendidas. Só vamos esperar um pouquinho, porque a gente agora vai para um intervalo e a gente retoma esse assunto já. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas, essa noite discutindo a reforma da Previdência. A reforma que mexe com todo mundo, mexe com a vida de absolutamente todo mundo, para o bem ou para o mal, conforme as reivindicações, as demandas de cada segmento da sociedade, tenha lá a sua representatividade, a sua força de pressão, a sua capacidade de mobilizar aqueles que vão ter a palavra final, que é o Congresso e o governo em última instância. E sobre isso que nós falávamos no último bloco, sobre realmente qual é o peso que os, digamos, desfavorecidos terão em relação a categorias mais privilegiadas, aquelas que já têm conquistas já cristalizadas ao longo de anos e que já remete àquela questão do direito adquirido, etc. e tal. Qual é o cenário que vocês veem no sentido de que a gente realmente tenha uma reforma que seja ampla e restrita, como se dizia no final do governo militar? Um ponto que eu gostaria até de contrapor, né, o Thiago da fala anterior, diz referente a, bom, quem é que vai defender os direitos daqueles que, teoricamente, são mais hipossuficientes, vamos chamar assim. Mas o que tem que ficar claro é que a reforma é justamente para garantir, para tentar garantir uma mínima saúde financeira do próprio sistema para manter essa pessoa que vai se aposentar mais tarde. Se não for feito agora, não vai ter dinheiro, ponto. Né? E se tiver dinheiro, vai ser de forma escusa, vai ser ou aumentando carga tributária, ou daqui a pouco gerando inflação, tomando endividamento. A conta vai vir de um jeito ou outro. Desvestindo um santo para vestir o outro. Exatamente. Então a gente não pode tentar dar uma outra roupagem, tem que falar a verdade. Nós vivemos um sistema que é uma pirâmide financeira. Pirâmide financeira, em qualquer lugar, aqui no Brasil, é crime, com exceção da Previdência Social. A Previdência Social brasileira é a única pirâmide financeira que, do ponto de vista legal, está amparado, o que é um absurdo. Hoje é uma pirâmide, vai estourar, não tem o que fazer. Essa questão, eu compreendo claramente que a gente tem que cumprir contratos, tá? Porém, a gente tem que existir algum mecanismo, e eu não sou advogado, não sou jurista, tá? Não é minha área, mas deve existir alguma forma para a gente
tirar a roupagem para algumas concessões que foram feitas, né, atendendo grupos de pressão que acabaram se transformando em privilégios. A gente não pode, né, achar que absolutamente tudo é um direito. Eu vou dar um exemplo. Se a gente utilizasse esse argumento, a abolição da escravatura não teria sido feita em 1888. Afinal de contas, a pessoa era dona, né, de uma outra pessoa e podia usufruir do trabalho e ela tinha um contrato, ela pagou. Né? O que a gente vai fazer então? Né? Ah, não, a gente não pode abolir só quando morrer. Só agora o cara que nascia que vai ser livre. Ninguém em sã consciência vai defender que uma pessoa possa escravizar outra. Tá? Por mais que exista um contrato tácito entre as partes dizendo que é um direito adquirido. Isso é um absurdo. Ora, a partir do momento que a gente tem um sistema onde faz com que pessoas mais pobres paguem para pessoas com melhores condições, a gente tem uma forma de apropriação indébita. A gente tem o direito de alguém sendo usurpado, por mais que o direito da outra pessoa esteja sendo atendido. Francamente, eu não tenho a solução para isso. Né? E acho que a gente fica muito preso, né, em questão jurídica, que tem sim o seu valor, mas a gente tem que olhar para as questões práticas. A conta tem que fechar e a gente não pode usurpar, né, a riqueza de um para dar para outro de forma coercitiva, como a gente acaba fazendo. O que a gente faz hoje é um roubo com a maior parte das pessoas. A gente chama essas pessoas para contribuir no sistema para pagar para outras. Agora, o que eu vou dizer? Não, é que nós assinamos um contrato com ela, a gente deixou ela passar num concurso onde ela ganha 30 mil reais por mês, tá? E a gente vai ter que pagar até o dia que ela morrer. E ela vai morrer com 90 anos. Paciência. Por isso que completando isso que o senhor está falando aí do contrato, que a gente tem que ver o contrato à luz dos princípios que fundaram a República Federativa do Brasil, à luz dos princípios da Constituição, dos direitos humanos, coisa que a gente aprendeu a partir da Segunda Guerra Mundial e tal, que não basta simplesmente o direito que está positivado. Não, esses princípios formadores, a moralidade, né, a situação, tem que ver se está de acordo. Claro, a gente poderia até discutir direito adquirido. Existe direito adquirido em um país pobre como o nosso, alguém ganhar no serviço público ganhar acima do Supremo Tribunal Federal? Por que a gente não pode também discutir o direito adquirido? Né? Mas esse contrato social que eu estou falando, de acordo com os princípios da Constituição, eu não assinei, dos trabalhadores que estão agora nos assistindo, que estão contribuindo, nós temos que, e valorizando dentro do que o professor falou, de não transformar tudo em assistência, valorizar quem está pagando também, porque se acaba de uma hora para outra o contrato social que a pessoa está formando ao longo de 30 anos, pagando como tu mesmo está pagando há 30 anos, né? E a tua empresa paga também, de certo, paga o teu prolabore, paga a empresa, paga a contribuição social sobre o lucro líquido, né? E tem que ser dado um respeito a essa pessoa. Uma geração sozinha não pode pagar toda a conta de anos de erros, né? E de anos de... E por isso que eu acho que a gente tem que ver o contrato à luz da Constituição. À luz da Constituição... Mas assim, deixa eu só complementar a fala de vocês. O princípio que rege a Previdência é um princípio de solidariedade social. Então, o que isso significa? Que até pode haver uma transferência de renda de uns para os outros, mas tem que ser dos ricos para os pobres, não o contrário. Então, essa questão da Previdência, a questão de resolução, até eu acho que há um caminho interessante no projeto, né, de emenda constitucional, porque ele impede que, por exemplo, sejam cobradas contribuições sociais dos aposentados pelo regime geral de Previdência. Mas ele permite que se cobre contribuição social dos demais aposentados. Então, essa é uma via para tentar compensar essa situação, a via que me parece que o próprio projeto define. Ou seja, quem é do regime geral de Previdência e se aposenta, não mais contribui para a Previdência. Recebe pouco, não faria esse menor sentido. Agora, os demais que estão aposentados pelos regimes próprios, estes passam já a contribuir para o próprio regime, apesar de aposentados, o que não havia em tempos anteriores. E isso dá para funcionar se a gente tem essas coisas tão peculiares da nossa cultura administrativa, que são os chamados efeitos cascata,
que inclusive perpassam o judiciário para o legislativo, para o executivo, que, digamos, uma determinada categoria recebe um percentual de aumento tal, uma outra categoria que é de um outro poder recebe o equivalente também automaticamente. Por isso que a gente tem que fazer uma reforma administrativa, não é só a reforma da Previdência, como a gente colocou aqui. Tem que ter reforma administrativa para a gente acabar com isso no Brasil e impedir que receba-se como verba indenizatória para não contribuir. O que adianta a gente fazer a justiça contributiva que está proposta no projeto, né? Quem ganha mais poder pagar mais, se a gente não amarrar com uma reforma administrativa essa fuga aí. Bem lembrado isso. Eu acho que a gente não pode esquecer no Brasil de fazer a reforma administrativa. Por isso que pese o fato da gente tá indo para um sistema onde, de certa forma, equaliza a questão social, né, eu abro concessão a isso porque a gente tem que fazer uma migração, a gente tem que fazer uma transição de um regime para outro. Mas, idealmente falando, eu considero o nosso modelo, mesmo com as devidas correções, absolutamente imoral. O valor de contribuição de cada um devia ser para sustentar a sua própria previdência e cada um devia ser responsável por organizar a sua própria vida. Né? Mas, Camilo, desculpa te interromper, mas é que tem muita gente que não tem condições. Ok, mas se a gente continuar com esse discurso, se a gente continuar com esse discurso, a gente nunca vai educar essas pessoas, porque a gente sempre está dizendo que o pai governo vai resolver a vida. A gente vai ter, sim, por mais cruel que isso pareça, e eu acho sim que vai ter gente que vai cair por esse sistema, tá? Que vai sofrer, eu realmente acredito, mas está sofrendo hoje. A gente vai ter que fazer uma migração e dizer a verdade para as pessoas. Olha, o senhor é responsável pela sua própria vida. Para tu não ter que ficar discutindo com quantos anos ele vai se aposentar, tu vai ter que decidir a tua e tu vai ter que fazer a tua contribuição. Se a gente não for para um sistema assim, a gente sempre vai estar politizando uma discussão que é uma questão individual. Do ponto de vista da matemática, nada melhor do que para a pessoa ela mesmo dizer se a pessoa quer, se o ideal de vida dela é se aposentar aos 40. Eu não acho ilegítimo. Francamente, eu não acho. Se transforma ilegítimo a partir do momento que ele está dentro de um sistema onde a minha aposentadoria impacta na dele. Então a gente tem um problema de invasão de competência. Estou falando só do regime geral. Estou falando só das pessoas mais pobres. Estou falando para qualquer pessoa. E estou falando o seguinte, essa pessoa, existe o sistema de previdência complementar, que aí ela pode se aposentar aos 40. O problema é que o trabalhador brasileiro não tem como fazer a reserva dele, porque ele mal tem para se sustentar. O nosso país ainda é pobre. Eu acho que a transição pode ocorrer, mas a gente tem que ter um cuidado com o presente. As pessoas já estão educadas, as pessoas já estão gastando o seu dinheiro, as pessoas já estão endividadas, as pessoas já estão com problemas. No Brasil a gente não tem educação, não tem saúde, as pessoas precisam gastar com isso. Ok, faça essa transição. Não tem reserva para a pessoa fazer a previdência. Mas olha só, a pessoa gasta hoje com saúde, com educação, com uma série de coisas, né, 2 vezes, muitas vezes 2 vezes. Hoje, tu ilude uma pessoa mais pobre dizendo que ela tem direito a um sistema de saúde e na prática ela está indo numa clínica popular gastando R$30 porque ela já se deu conta que é mais barato ela desembolsar os 30 pila e ter a consulta na hora do que ficar 200 dias esperando para marcar consulta. Então, a gente tem um sistema que hoje, de certa forma, tira ainda mais dinheiro da pessoa. Se a gente tiver um sistema onde cada um seja responsável por aquilo que produz pela sua própria riqueza, essa pessoa vai acabar tendo um volume de dinheiro maior no bolso dele, porque a gente hoje está roubando dessa pessoa para manter um sistema que ele é ineficiente por default. Porque ainda mais, para poder manter esse mega sistema, a gente tem um custo operacional, um custo de transação gigantesco, que custa uma Babilônia, que poderia estar sendo aplicado na atividade fim se tivesse no bolso dele, e não está. Então a gente ilude as pessoas dizendo que ela vai ter uma saúde de qualidade, que ela vai ter uma educação de qualidade, que ela vai ter até transporte, está na Constituição, que é direito, tá, da população. A gente ilude com uma série de garantias e na prática a gente faz com que o salário dela acabe ficando desse tamanho, porque a gente desconta lá o FGTS, descontamos o INSS patronal, tá, que a empresa poderia estar pagando para ele e na verdade acaba pagando direto para o governo, o próprio INSS dele. A empresa é tributada, por outro lado, pagando mais PIS, mais COFINS, mais contribuição social sobre o lucro líquido, mais imposto de renda, valores que, se não tivessem
indo para o governo poderiam estar no bolso do empresário e também o empresário podia estar pagando melhor as pessoas. Então a gente tem um sistema que a gente mente para as pessoas, engana as pessoas e a gente ainda diz para elas, olha, eu estou fazendo isso por ti porque tu é incapaz de cuidar da tua própria vida. Poxa, esse sistema é esdrúxulo, ele é esquizofrênico, me desculpem. É isso que a gente está fazendo. Eu compreendo a boa intenção, mas eu acho que não funciona. Não funciona. E a prova está aí. O sistema que está aí funciona? Responde o telespectador se ele está feliz. Não está. O sistema que está aí está pagando 40 milhões de pessoas. E você que está me ouvindo aí, que recebe do INSS todo mês, esse sistema de seguridade social que foi montado no Brasil, ele pode ser ruim, Camilo, concordo, a gente pode evoluir. E a gente pode evoluir nesse sentido. Mas ele sustenta muita gente. E a gente tem que ver isso. A realidade do Brasil ainda é pobre para a gente capitalizar sozinho. Esse sistema consome 52% do orçamento público e vai piorar. Este é o problema. Esse sistema aí está misturando com o regime próprio, está misturando. Está misturando todos. Claro, estou colocando a Previdência toda. A Previdência toda, tá, do orçamento público são 52%. É uma Babilônia de dinheiro e vai piorar. Então, a gente dizendo assim, não, esse sistema é o que sustenta, ele não vai sustentar mais. A gente vê os números, a demografia vai piorar. O número de pessoas ativas por inativa está caindo. O número de filhos por mulher está caindo. A expectativa de vida está aumentando. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer não. A gente vai fazer uma reforma. Só que reforma a gente quer fazer? Que reforma você faria na tua casa? Depende de qual reforma. Claro que a gente vai fazer uma reforma, mas aí temos que ver como fazer. O que eu acho, assim, a discussão é um modelo liberal, um modelo social. Existe essa discussão. Mas a questão da reforma, na minha opinião, quanto mais nós anteciparmos uma reforma efetiva, mais a gente tem a possibilidade, vai criar a possibilidade de viabilizar o sistema. Agora, se ele não for viabilizado através da reforma, o que vai acontecer? Então, a proposta, bom, cada um faz a sua previdência, né? Cada um economiza no presente para consumir no futuro, que isso é previdência, basicamente. Esse é o ideal, mas a questão é que esse ideal, qual é a nossa realidade que nós temos? Mas o ideal ainda está no horizonte, diante de tudo que a gente tem visto em termos de discussão, de alterações, de concessões, desde que o assunto foi colocado na mesa para a discussão efetivamente, especificamente no que tange às modificações que estão sendo propostas por grupos de interesse dentro do ambiente político? A questão é essa, se a reforma for um paliativo, vai ficar fadado ao fracasso, ou seja, o objetivo de acertar as contas públicas não vai ser alcançado, o Estado vai continuar endividado, essa é a questão. Então, como foi bem colocado... Foi o que já previu agora um ex-ministro da Previdência, que disse, daqui a 2 anos nós vamos estar discutindo de novo, tudo de novo. Nós vamos sair do buraco. O ideal seria um tratamento de choque, uma reforma mais dura para alcançar os objetivos o mais rápido possível, se é que nós vamos alcançar, mas aí ocorre isso que está sendo discutido aqui. Bom, mas daqui a pouco o projeto já está sendo desvirtuado, essa reforma já começa a ser desvirtuada. O grupo A, grupo B, grupo C não querem mais ceder. Então a questão da idade, quer dizer, é impactante se aposentar aos 65 anos de idade para a nossa sociedade, isso aí é Olha, me parece que o ideal seria, de pronto, botar a aposentadoria aos 65, para tentar... Homem e mulher. Homem e mulher. As mulheres vivem mais. Vivem mais, inclusive. Vivem mais do que os homens, né? Porque o cálculo da Previdência, como foi bem esclarecido, tu calcula a expectativa de vida ao se aposentar, não ao nascer. Então, o que se aposenta, quantos anos ele vive após aposentado, porque é o período de recebimento de aposentadoria. E mais, a gente mistura... A gente quer imputar à Previdência um aspecto de justiça. A pessoa faz jornada dupla, o trabalho dela é isso, Do ponto de vista do sistema, o que importa é quanto contribuiu financeiramente. Ponto, acabou. Essa é a verdade. É verdade nua e crua. Então a gente ficar relativizando... Desculpa, o sistema existe para o cidadão. Não o cidadão existe para o sistema. Ou seja, não é o que a pessoa paga que importa, importa o que a gente quer.
Porque nós, povo brasileiro, é que vamos determinar que regras vão Eu quero ganhar R$1 milhão em benefício das pessoas. Eu quero ganhar R$1 milhão por Claro, mês. com razoabilidade, respeito às leis e tal. Não, eu quero dizer o seguinte, a Previdência ela existe para proteger a velhice, para proteger a morte, ela existe para as pessoas, ela não existe só por isso. Por isso que o legislador da Constituição criou outras fontes, é isso que eu estou querendo te dizer. Eu não estou dizendo que é por isso. Ou a gente abre mão dessas fontes e aí vai caminhando, e aí desonera as empresas, etc., que é o que está defendendo, que vai caminhando para isso, mas tem que ver como fazer isso, ou a gente mantém essas fontes. Mas eu só fiz essa intervenção para dizer que o destinatário final e o objetivo da Previdência é a pessoa. E ela depende da contribuição da pessoa, mas não, hoje ela não depende só da contribuição da pessoa. Tanto é que agora o governo está acabando com a DRU para que os recursos da Seguridade Social, que por muitos anos, quando a gente tinha o maior número de pessoas nascendo, etc., trabalhando, parassem de sair da Seguridade Social, porque o governo destinou para outras coisas por muitos anos, quando a gente tinha a época das vacas gordas, nós não fizemos nenhuma poupança, não fundo, não cumprimos lá o artigo 250, agora ele está abrindo mão da DRU, não vamos mais pegar dinheiro da Seguridade Social, que é uma evolução desse texto, assim como a justiça contributiva. E uma coisa que não foi falada aqui, eu estou me enxertando coisas, é a cobrança dos grandes devedores, que o governo vai fazer um projeto junto com um dos militares, vai apresentar junto. Uma grande parte é possível de cobrar, o governo já 180 bi. 180 bi. Não dá 1/5 do déficit. Mas dá já é uma medida. Claro, tudo assim bem. como a MP 871 contra as fraudes é outra medida. Assim como a reforma dos militares é outra medida. E ela tem um efeito moral também. Moral e de grão em grão, vai se recompondo. E a gente tem várias ideias para melhorar a arrecadação também. Eu acho que tem a arrecadação, o custeio tem que ser olhado também junto com os benefícios, não é só cortar os benefícios, temos que olhar o custeio também. Mas é claro que o argumento que a Previdência, do porquê da Previdência é olhando as pessoas. Mas como é que eu justifico duas pessoas... Mas não é argumento, é verdade. Não, peraí, não, olha só. Como é que eu justifico duas pessoas que contribuem por mês R$200 para a Previdência, começaram a trabalhar na mesma faixa etária, tu te aposenta com 55, ele com 65. Qual é o argumento moral que eu dou para ele? Tá? Mas a profissão dele está numa classificação diferente, é mais isso aqui. Poxa, a gente está usando de um instrumento que é matemático, tá? Para promover algum tipo de justiça que é discutível. Porque a pessoa muda de profissão durante a vida, a pessoa se dedica de forma diferente, a pessoa opta, tem pessoa que gosta, que não gosta. A gente não vai poder, se a gente ficar entrando nessas particularidades, e é esse o jogo que a gente faz com que a disputa política acabe avançando. Em quem tem mais direito e menos direito, quem faz jornada dupla, quem não faz, quem faz trabalho isso, quem faz trabalho aquilo. Faz trabalho insalubre. Trabalho insalubre já tem um adicional e, por consequência, arrecada mais. Né? Aí eu fico abrindo concessões para cada uma das categorias, como é que... Desculpa, eu estou te interrompendo, né? Mas é que no insalubre, uma coisa é assim, categorias que estão lá disputando. No insalubre, a pessoa, por exemplo, alguém trabalha dentro de uma mina, a expectativa de vida dele realmente, ele está prejudicando a saúde dele. Então, isso é 1% dos benefícios são esses trabalhadores que prejudicam a sua saúde. E já está previsto no texto, mas foi muito mal feito, algo que eu acho que tem que, se a gente quiser debater, mas acredito que não está bem no texto da aposentadoria especial para esse tipo de trabalhador. Ele não é uma questão de jogo de interesse político, ele realmente prejudica a saúde dele e ele precisa se aposentar antes porque a expectativa de vida dele é menor. Só diferenciando de novo. Tem as categorias que brigam por interesses e tal, mas tem esse que realmente tem uma menor expectativa de vida e é um pequeno número de pessoas, 1% dos benefícios. A gente não pode esquecer dessas pessoas aí que estão ainda prejudicando a sua saúde. No Brasil acontece muito, prejudiciais à saúde, enfim, é diferente. Senhores, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso tempo, mas eu não queria terminar esse programa se a gente tentar fazer, por mais que o cenário ainda dependa de tantas e tantas variantes, né? Muita coisa para acontecer, mas eu queria uma avaliação muito objetiva de cada um sobre a expectativa que vocês têm em relação à discussão e, quem sabe, a aprovação da reforma com base na realidade que nós temos hoje, do que está sendo posto na mesa e da maneira como os interesses estão sendo colocados. Eu começo com o Dr. Marco. A nossa expectativa é de que o legislador não frustre a expectativa da sociedade por uma reforma efetiva.
tá? Que muitas vezes o legislador ele não tem coragem de tomar certas posições, tá? Especialmente na área da Previdência, mas se houver uma conscientização, e me parece que está havendo, até em função desse debate que está havendo aqui entre nós, existe um certo consenso de que a reforma é necessária, né? Então, vamos torcer para que essa expectativa não seja frustrada, porque senão até o governo que está se iniciando vai iniciar de uma maneira muito catastrófica se não conseguir implementar essa reforma, né? Então, a nossa expectativa é de que ela efetivamente aconteça. Eu até observei que na reforma foi incluída um dispositivo relativo ao seguro de acidente de trabalho, que vai ser concorrente o seguro privado com o seguro administrado pelo INSS. É uma mudança também importante, né? Então, esperamos que, na minha opinião, essa separação entre a previdência e a assistência seja mais efetiva e que o déficit previdenciário, que é o que tem que ser eliminado, né, seja efetivamente eliminado através do equilíbrio econômico-atuarial dos regimes. Tiago. Acredito que essa reforma trouxe algumas coisas positivas, como o fim da DRU, a questão da justiça contributiva, está trazendo a capitalização de uma forma gradual e a escolha da pessoa. Então, tem vários aspectos que eu acredito que possam passar. Acho que não precisa a reforma ser tão dura quanto a trabalhadores da iniciativa privada em transição, tem que respeitar mais as expectativas de direito. O próprio presidente colocou que é possível fazer algumas emendas nesse. Tem um receio de que não sejam feitas as emendas necessárias, mas sejam feitas recuos para setores organizados e não para... Esse é o meu receio, que não seja feito com justiça isso, e sim para manter umas situações que poderiam realmente ser eliminadas e até avançadas. Então, a expectativa é essa e muito debate, né? Vamos debater, porque a sociedade tem que debater, está recém sendo instaurada a Comissão de Constituição e Justiça. Camilo, fechando a rodada. Sim. Acho que a gente tem um grupo de deputados, né, que abraçaram a causa, né, da Previdência. Tem lá o Kim Kataguiri, Marcel Van Hatten, Vinícius Poit. Então tem um conjunto de deputados que eles vão abraçar sem nenhuma questão fisiológica, sem puxar a brasa para nenhum lado, e isso é muito bom. O governo tem uma base grande, tá? Mas é uma base dispersa. O próprio PSL, né, ele é um partido que foi formado às pressas aí, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas essa aqui é a bala de prata do governo. Ou o governo faz a reforma, ou ele vai comprometer, né, toda a gestão dele. Então, eu acredito que o governo vai jogar pesado, já deve ter feito algumas coisas, né, no sentido de mirar um pouco mais na frente para dar uma recuada, sabendo que vai ter que negociar. Tá? E eu acho que a gente vai ter uma reforma com alguns fatiamentos, né, por conta disso. Porque do jeito que está, os grupos de pressão vão se estabelecer e aí a guerra vai estar montada. E aí vai começar a guerra de narrativas e tudo aquilo que a gente já conhece no Congresso Nacional. Vão dizer que o aposentado vai se aposentar com 90 anos e aquela história toda que a gente está acostumado já a escutar. Mas hoje o governo vai jogar pesado. Eu acho que ele vai jogar pesado, né, vai fazer realocações políticas. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo, como todo governo acaba fazendo, infelizmente. Mas é assim que funciona o nosso Congresso Nacional, né? Rezemos então, né, para que as fórmulas que cheguem para a apreciação final dos nossos parlamentares contemplem da melhor maneira possível esta nação que precisa tanto disso, né? Agradeço demais a participação de vocês por essas colocações e que com certeza ajudaram o pessoal em casa a refletir muito melhor sobre esse assunto. E agradeço também a sua participação, a sua audiência e convido você para estar aqui novamente amanhã, 10h30 da noite, ao vivo aqui na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Uma boa noite, até amanhã.